Olá pessoal, Marcelo novamente na área e vamos para mais uma aula de Unity. Nesta aula, como prometido, nós vamos começar a trabalhar com o cenário. Eu fiz um pequeno roteiro aqui, vou apresentar para vocês. Então nós trabalhamos com Magic Voxel para criar modelo 3D, criamos alguns modelos 3D. Dentro ainda do Magic Voxel, nós exportamos esses modelos 3D para OBJ, que são objetos. No Unity nós criamos uma pasta Models, onde nós importamos todos esses objetos. E esses objetos eu joguei aqui no cenário, nós estamos visualizando eles. Tá? Então, para nós trabalharmos com um cenário, montar um level, nós ainda temos dois pequenos passos. E eu vou fazer dois pequenos vídeos passando esses passos. E por fim, aí sim nós vamos montar um level. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a escala de cada objeto. Quando nós criamos os objetos em 3D, seja no Blender ou no Magic Voxel, nós necessariamente precisamos ajustar a escala deles, ou a gente já cria lá na escala necessária, dentro do Blender isso é possível, dentro do Magic Voxel não, aí a gente precisa ajustar a escala no Unity. Depois a gente cria um prefab, o prefab ele é um modelo já com alguns componentes a mais, que nós precisamos colocar, antes de pôr para uso no cenário, ok? Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar do assunto escala. Vamos para a aula. Vamos ajustar um pouco o layout aqui, para ganhar mais espaço. Assim fica melhor para mexer na escala. Deixa eu tirar o console daqui também. Vou reduzir o inspector, tá já no mínimo. Eu estou com todos os objetos na mesma posição, então vou realocar alguns deles. Eu vou começar por essa caixa. A escala, ela fica, todos os objetos instanciados, tem aqui no seu inspector um transform. O transform marca a posição, rotação e escala. A escala definida como 1 é o tamanho original no modelo, conforme ele foi criado na ferramenta de modelagem. Né? Então, e outra, a escala nós temos também ela em 3 eixos. Eu posso alterar a escala só, todos eles estão 1, então para mim voltar ao normal é só colocar 1. Eu vou alterar a escala aqui apenas no eixo X para 0.5. Então eu deixei o meu objeto, ele é alterado e ele fica um pouco desproporcional, alterando apenas um dos eixos. Eu vou alterar agora o eixo Y, que é a altura, para 0.5. Eu tenho dois eixos alterados e vou também na profundidade alterar para 0.5. Agora eu transformei o meu objeto que tinha o tamanho de 1 em tamanho de 0.5, ou seja, a metade do tamanho dele. Vou duplicar esse objeto aqui, para gente, com Ctrl D a gente duplica. Vou tirar ele do lado, só para visualizar que em um deles, vamos deixar ele perto, opa, não dentro, perto, aí, ok. Em um deles, eu vou deixar a escala 1. Então a escala 1 é o tamanho natural conforme ele foi feito na ferramenta de modelagem. E esse outro aqui, eu reduzi para 0.5. Deixa eu aumentar a altura dele aqui, posição, né? Então eu tenho um objeto na escala 1 e outro objeto na escala 0.5. Deixa eu duplicar novamente essa caixa. Ok, deixa eu colocar ela aqui em cima. Eu tenho mais uma caixa, vou trazer ela para cá. E vou alterar ela para a escala de 2. Então 2, 2, 2. Então o valor acima de 1, eu estou aumentando a escala. O 1 é o tamanho normal do objeto como ele foi modelado. E abaixo de 0.9999, abaixo de 1, eu estou reduzindo a escala. E procurar sempre alterar a escala nos 3 eixos, para manter a proporção do modelo. Raras vezes você vai precisar alterar só um dos eixos, mas aí depende de cada caso. Sempre que eu precisar alterar a escala, eu tenho que alterar os 3 eixos, mantendo os 3 valores iguais.
Tá? Então a escala representa a proporção do objeto. Acima de 1 eu estou aumentando, abaixo de 1 eu estou reduzindo e sempre respeitando os 3 eixos. Nós temos duas maneiras de alterar a escala, seja pelo inspector, alterando aqui x, y ou z, e também nós temos aqui no painel Scale Tools. Do objeto selecionado, aí muda o indicador, o ícone aqui dos eixos, onde eu posso segurar qual eixo eu quero e alterar. Aí eu estou fazendo essa alteração visual. Aqui no Inspector, eu também, em vez de digitar, eu posso segurar no X e alterar para valor positivo ou negativo. Quando você coloca valor negativo, você está fazendo um reflexo dele. O eixo Y também, posso com o mouse ali ou no indicador visual aqui. E o Z, aumentando para valor positivo ou valor negativo. Tá? Então, escala é a proporção do objeto. Nós podemos alterar digitando aqui no Inspector ou com a ferramenta de escala para alterar manualmente ou também segurando aqui na frente. Então, isso é que é a escala. Por que nós usamos a escala? A escala, a gente tem que ter uma correlação de proporção entre os objetos do cenário para manter uma certa coerência. Para isso, nós precisamos usar alguma referência. Eu vou usar, e costumo usar, e é normal a gente usar, o cubo da Unity. Então, eu vou criar Create 3D Cube. Perceba que ele é bem pequeno. Deixa eu mudar aqui, tirar da ferramenta de escala para de movimentação. Vou trazer o cubo aqui mais para perto. Então, o cubo é uma unidade de medida. E é a mesma unidade de medida do cubo que a gente cria lá no Magic Voxel. Então, esse tamanho de um cubo aqui da nossa caixa é o mesmo tamanho do cubo da Unity. Tá? Então, percebo que aqui, para essa caixa, como eu usei vários cubos, eu preciso agora ajustar a proporção dessa caixa para que ela fique do tamanho dessa daqui, por exemplo. Agora vamos supor que eu queira movimentar ela uma unidade de medida. Vamos colocar ela aqui no -8. Agora, a unidade de medida do Unity, ela é medida também pela unidade do tamanho do cubo. Por isso que eu gosto de usar o cubo como referência. Imagine como se ele fosse 1 metro. Um cubo é 1 metro. Então eu vou mudar ele de -8 para -9. Ele foi 1 metro do lado. Ele é uma unidade de medida real. O cubo, quando criado, ele vem na unidade de medida que o Unity usa. Movimentação para posição, né? Então, ao -10, ele foi 1 do lado. Okay? Por isso que eu gosto de usar o cubo como referência. Então, vamos usar agora o cubo como referência para reduzir todos os objetos. Vou começar por essa caixa. Não precisamos de 3 caixas. Eu vou apagar essa aqui. Então, eu estou com 2 caixas. Eu vou deixar uma no tamanho normal e vou alterar uma delas. Vou alterar essa daqui. Vou alterar ela para... Eu posso partir de qualquer posição. Ela já está em 0,5, 0,5, 0,5. Eu posso ir então para 0,1, 0,1 e 0,1. Vamos dar um duplo clique para aproximar. Então, eu já reduzi o tamanho dessa caixa. Ok. Então, percebam que eu tenho ela no tamanho natural, conforme criada no Magic Voxel, e ela aqui do tamanho que eu quero utilizar no jogo. Agora vamos reduzir o barril. Vou também deixar o barril no tamanho natural para vocês verem, mas depois a gente não precisa deixar os outros no tamanho natural, não. Vocês já pegaram um jeito. Então eu vou duplicar ele. Pressiono aqui Ctrl D. Ok, dupliquei o barril. Esse barril duplicado, vou trazer ele mais para frente aqui. E vou deixar ele em 0.1, 0.1 e 0.1. Vamos dar um duplo clique. Então, mesmo com 0.1, ele ainda ficou um pouco grande. Eu posso reduzir um pouco mais,
porque eu utilizei mais cubos para fazer ele. Então vamos reduzir aqui para 0,5, 0,5 e 0,5. Aí ficou bom. Então eu tenho um barril e uma caixa já ajustados no tamanho que eu quero utilizar no jogo. E eles aqui em cima no seu tamanho natural, como feito no Magic Voxel. Ok? Então agora eu vou fazer isso para os demais objetos. Percebo que alterar a escala é coisa muito fácil. É só vir aqui em Scale e alterar nos 3 eixos. Deixa eu apagar essa caixa e esse barril que eu não preciso mais. E a árvore, eu vou utilizar essa outra ferramenta aqui, então aqui de escala, onde eu posso alterar os 3 eixos ao mesmo tempo, pressionando esse cubo central aqui da ferramenta e mexendo ele com o mouse. Então eu estou alterando os 3 eixos ao mesmo tempo. Ok, deixa eu trazer mais para perto dos objetos para ter uma noção do tamanho que eu quero essa árvore. Ok, então vamos continuar reduzindo. Movimentar ela aqui. Esse aqui já está um tamanho legal. Um pouco menos. Aí, a árvore em si ela não precisa ser muito pequena. Então eu vou deixar em 2. 0.2. 0.2 e 0.2. Tiro aqui para movimentar. Faltam apenas a moeda e o diamante. E é isso então, pessoal. Nós ajustamos a escala dos objetos exportados do Magic Voxel, deixando todos eles, usando como referência para todos eles o cubo do Unity. E mais para frente vocês vão entender o porquê. Os demais assets dos stand assets da Unity também usam o cubo como referência, então fica mais fácil. E tem o fato de ele estar na medida da unidade de medida da Unity, ok? Então a princípio era isso. Aqui foi um vídeo, ficou meio longo, mas foi só para praticar a questão da mudança de escala de cada objeto, a diferença de escala do modelo original, como ele vem, e de como nós vamos estar utilizando no jogo. Para a aula de hoje era só isso. Na próxima aula, então, nós vamos verificar a criação de prefabs desses assets para começar a montar um cenário de jogo. Um abraço e até a próxima.